The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Agora vou mudar de assunto e falar sobre a geração de múltiplos em vez de únicos, conforme Eros 3D. O principal uso dessa funcionalidade no AdMet Predictor é para triagem virtual 3D. A ideia é pegar um conjunto de compostos, provavelmente um conjunto grande, como aqueles de um catálogo de fornecedor comercial, e usá-lo para gerar um banco de dados de conformeros 3D. Você pode então pegar um ou mais conformeros 3D de consulta e rapidamente fazer uma triagem nesse banco de dados de conformeros para encontrar estruturas semelhantes. Essas estruturas semelhantes, então, valeriam a pena serem consideradas para compra e testes in vitro subsequentes. Certo, vou rapidamente pegar um slide do webinar de lançamento do AdMet Predictor da versão 11. Foi nessa ocasião que apresentamos essa funcionalidade de triagem virtual. Então, as pontuações de similaridade consistem em um termo de forma baseado no volume de sobreposição e, opcionalmente, um termo de características baseado no alinhamento das características farmacofóricas. E então os usuários podem ajustar os pesos relativos desses dois termos. O volume de sobreposição é calculado usando gaussianas centradas nos átomos. Isso aproxima a sobreposição exata de esferas rígidas, mas é o mais rápido e mais conveniente para a otimização. Dado um conformero de consulta e um conformero do banco de dados, para cada um de vários alinhamentos iniciais, a otimização BFGS é usada para encontrar o alinhamento rígido que maximiza a pontuação de similaridade. Aqui está sendo mostrada a interface para visualizar as características fármaco 4 que você define. Vou mostrar isso em alguns minutos. E aqui há um link para um artigo que descreve a matemática subjacente por trás da pontuação de similaridade. Acredito que isso seja muito semelhante ao que é usado em muitas outras ferramentas comerciais que possuem funcionalidades similares para a triagem de similaridade de forma tridimensional e farmacóforo. Agora, para este vídeo de treinamento, eu já construí um banco de dados de conformeros 3D, mas quero apenas mostrar rapidamente como isso é feito. Então, no menu da biblioteca, no menu 3D, há uma opção Criar. Aqui você escolheria um arquivo de estrutura. Isso pode ser um arquivo SD ou um arquivo Smiles, e então uma pasta vazia para armazenar o banco de dados resultante. Há opções aqui para usar conformeiros 3D já existentes no arquivo SD, em vez de gerar esses conformeiros automaticamente. Há uma opção para adicionar conformeiros a um banco de dados 3D existente que você já criou. Se eu clicar no botão Opções de conformero 3D, ele mostrará a mesma página de configurações que vimos anteriormente no vídeo. Observe que agora a opção para múltiplos conformeros está ativada automaticamente. As próximas opções são o número máximo de conformeros finais para cada composto, definido como 100 por padrão. O RMSD mínimo entre pares de conformeros, que serve para garantir diversidade, e depois o intervalo máximo de energia entre todos os conformeros em kcal por mol. Quando esta opção de maximizar a diversidade está marcada, será priorizada uma alta diversidade estrutural entre os conformeros em vez de valores de energia mais baixos. E, por fim, há uma opção para controlar a extensão da busca sobre os ângulos de torção durante a regeneração dos conformeros. Novamente, o manual do usuário do AdMet Predictor contém mais informações
sobre esses parâmetros e sobre a metodologia 3D como um todo. Agora, criar o banco de dados pode ser demorado, mas a ideia é que você pague esse custo apenas uma vez e depois possa fazer a triagem. O banco de dados pode ser utilizado repetidamente com diferentes consultas e cada triagem individual é muito mais rápida. Então, não vou criar o banco de dados agora, só quero mostrar rapidamente como ele fica no disco. Tenho um aqui para uma coleção de compostos do banco de dados Campbell. Se eu abrir essa pasta, o banco de dados basicamente consiste em um conjunto de arquivos binários. Cada um representa, em média, 1 milhão de conformeiros 3D. Então, o tamanho total desse banco de dados é de cerca de 8 milhões de conformeiros 3D. Os próprios arquivos são independentes, então você pode distribuí-los entre várias máquinas para tornar a triagem subsequente ainda mais rápida. Agora, para ilustrar o processo de triagem, vou abrir outro arquivo SD que contém um único conformero 3D. Escolhi um aqui. Então, este é um medicamento real, chamado L-trombopag, usado para tratar trombocitopenia. Agora você pode ver pela coluna de geometria que as 3 coordenadas já estavam contidas no arquivo SD e agora foram carregadas no ADMET Predictor. Como mencionei antes, você pode realizar uma triagem de similaridade usando mais de um composto de consulta simultaneamente. Mas para simplificar neste vídeo, vou usar apenas este aqui. Então, para iniciar uma triagem no banco de dados, você usaria o item de menu Biblioteca, busca 3D por similaridade. Ok, o primeiro passo é escolher o banco de dados que será usado na busca. Então, vou acessar aquele banco de dados Campbell que mostrei anteriormente. Selecione essa opção. Ok. Após selecionar essa opção, as caixas aqui mostrarão o número total de compostos e o número total de conformações contidos nesse banco de dados. Portanto, são 100 mil e pouco mais de 7 milhões e meio, respectivamente. Em seguida, você escolhe uma pasta para armazenar os resultados. Então, vou escolher aqui uma pasta vazia que configurei, chamada Results. Certo, agora quero destacar rapidamente algumas das outras opções. Para fins dos cálculos de sobreposição de volume, você pode optar por tratar todos os átomos como se fossem carbono. Acontece que isso simplifica as fórmulas de similaridade e resulta em uma busca significativamente mais rápida, com diferenças relativamente pequenas nas pontuações de similaridade obtidas. Executar em uma GPU NVIDIA compatível proporciona um aumento enorme de velocidade, chegando a até 2 ordens de magnitude em nossos testes. A máquina que estou usando aqui tem uma GPU razoável, então vou deixar essa opção ativada também. O peso da característica controla a importância do termo de alinhamento das características farmacofóricas em relação ao termo de sobreposição de volume. Vou deixar isso como 0 na nossa primeira execução, o que significa que apenas a sobreposição de volume será considerada. Voltarei a esse ponto em alguns minutos. O limiar de similaridade controla o quão semelhante a consulta precisa ser a um conformero do banco de dados para que as informações de alinhamento ideal sejam salvas na pasta de resultados. Agora, as pontuações brutas de similaridade são sempre salvas, independentemente de quão baixas sejam, mas as informações de alinhamento ocupam uma certa quantidade de espaço em disco. Portanto, o limiar aqui pode ser usado para garantir que apenas os acertos com alta similaridade sejam salvos no disco. Este é um score de Tanimoto, portanto, valores mais próximos de 1 indicam maior similaridade. E vou mudar o valor de 0,75 para 0,85 nesta execução. Certo, vou deixar as outras opções com seus valores padrão para esta primeira execução. Então, acho que agora está tudo configurado, então vou executar. Novamente, né, está rodando na GPU, então leva cerca de 10 segundos para esses 7 milhões e 500 mil conformeros. Então, é bastante rápido.
E, novamente, você tem a opção de distribuir esses arquivos de banco de dados em um cluster de máquinas com GPU para torná-lo ainda mais rápido. Certo, um preditor ADMET separado é aberto, contendo os compostos do banco de dados cuja similaridade com a consulta é pelo menos tão alta quanto o nosso limiar de Tanimoto de 0,85. As pontuações de similaridade são fornecidas em uma coluna separada. E só para deixar claro, a pontuação de similaridade para um determinado composto do banco de dados é a similaridade máxima entre todos os conformeros desse composto que foram armazenados no banco de dados. Então, no nosso caso, isso significa até 100 conformeros. Certo, vou ordenar por similaridade decrescente, assim os acertos de maior similaridade agora aparecem no topo. Arrastando para o lado, você pode ver que os dois primeiros compostos têm uma similaridade quase perfeita. Eles são praticamente cópias exatas do nosso composto de consulta. Parece que são formas ionizadas. Então, o ácido carboxílico está ionizado. Acho que um deles tem uma estereoquímica cis-trans definida nessa dupla ligação, enquanto o outro não tem. Portanto, são dois compostos distintos. O terceiro composto tem um esqueleto bastante diferente em relação à consulta. Agora, para ver o alinhamento entre esse acerto do banco de dados e a consulta original, há um link na planilha para um arquivo SD que armazena essa informação. Agora, eu vinculei arquivos SD a esta ferramenta BioVia para visualização tridimensional, o que me permitirá mostrar o alinhamento graficamente. E é assim que fica. Então, imediatamente você pode ver que, apesar das diferentes químicas, os formatos gerais dos dois compostos são, na verdade, bastante semelhantes. Agora, o alinhamento dos grupos funcionais não está tão bom. E isso, você sabe, é uma indicação do fato de que precisamos incorporar o termo de características além do termo de sobreposição de volume. Certo, então isso é algo que podemos fazer a seguir. Então, vou fechar esta janela, assim como a janela de resultados iniciais da nossa primeira triagem de similaridade. E vou relançar a busca por similaridade com o composto de consulta. Então, a primeira coisa sobre a qual quero falar são as características. Já existe uma entrada para esta caixa aqui, que indica o arquivo de entrada contendo as definições de características. Então, isso aponta para um arquivo que distribuímos com o AdMatch Predictor. Ele possui alguns recursos padrão que fornecemos. Você pode editar esse arquivo usando a sintaxe do Daylight Smart. Você pode definir suas próprias características. Eu mesmo modifiquei o arquivo para eliminar algumas das características e manter apenas 3 delas. E eu posso clicar neste botão. Isso vai abrir a janela que mostrei no slide anteriormente. Então, há apenas 3 características aqui: aceitadores de ligação de hidrogênio, doadores e anéis. E aqui você pode vê-las sobrepostas na representação 2D do composto de consulta que estamos usando. Então, novamente, os usuários podem modificar o arquivo ou criar um novo arquivo, então há bastante flexibilidade nisso. Para acionar o uso dessas características, você precisa inserir um valor diferente de zero para o peso do termo de característica em relação ao termo de volume. Então, vou definir um valor aqui de 4. Agora, o motivo pelo qual escolhi isso é que tende a colocar o peso das características em pé de igualdade com o formato. Lembre-se, o termo de formato utiliza todos os átomos dos compostos, e normalmente haveria menos características farmacofóricas do que o número total de átomos. Então, usar um peso significativamente maior que 1, você sabe, tende a ajudar a equilibrar um pouco isso. Outra coisa que vou fazer é diminuir o limiar de similaridade de 0,85 para 0,65. Agora, isso é porque as pontuações de similaridade resultantes ao usar o termo de característica tendem a ser mais baixas. E isso, eu acho, é porque há muitas situações em que uma característica do seu composto de consulta simplesmente não terá uma correspondência equivalente em um determinado composto no banco de dados de conformações 3D. E por isso as pontuações gerais tendem a ser mais baixas. Então também é bom diminuir esse valor.
Eu mencionei que todas as pontuações brutas de similaridade serão salvas, independentemente de qual seja esse valor. Isso serve apenas para salvar os melhores alinhamentos naqueles arquivos SD individuais que mostrei anteriormente. E então, a última coisa que vou fazer. Há uma opção aqui para fornecer algumas consultas definidas pelo usuário, que imediatamente rejeitarão compostos do banco de dados de conformações 3D, de modo que eles nem serão considerados para triagem. Então, defini um arquivo desse tipo e vou apontar para ele. Ele se chama Excluded Motifs CQF. E eu posso clicar em um botão aqui para visualizar esse arquivo. E há apenas uma consulta nele, e ela representa dois átomos de anel, no início e no fim, aqui conectados por uma cadeia de ligação de dois átomos. E esse é exatamente o motivo mostrado aqui entre esses dois anéis. E fazer isso é apenas uma maneira de garantir que você obtenha alguns acertos únicos, sabe? Coisas que não se parecem muito com o que você está começando. E isso geralmente é o que você realmente está tentando fazer. É encontrar coisas que não são óbvias, que têm uma estrutura química realmente diferente. Essa é a única consulta que vou usar para eliminar alguns dos resultados que eu obteria de outra forma. Certo, então com essas opções eu não alterei a pasta de resultados. Então, quando eu clicar em OK, ele vai me avisar que os resultados anteriores serão sobrescritos, o que está tudo bem. A triagem vai demorar um pouco mais por causa da definição de similaridade mais complicada. Agora ela tem dois termos em vez de um, mas ainda é muito rápida. Vamos abrir a janela novamente. Vou ordenar por similaridade como antes. E você sabe, agora você não tem nenhum resultado muito semelhante, e isso é graças àquela consulta de filtro que usamos. Mesmo o primeiro composto, ele parece um pouco diferente com o sistema de anéis fundidos aqui. Vou usar este como o primeiro exemplo para mostrar como é a sobreposição, e isso vai abrir o Discovery Studio. Agora, o que vamos ver é que não só o formato geral, mas o alinhamento das características do farmacóforo também está muito melhor agora. Você pode ver os sistemas de anéis alinhados e também alguns dos aceptores de ligação de hidrogênio estão muito melhor alinhados aqui. Então, este é um exemplo bastante convincente de similaridade, apesar das diferenças na topologia geral dos dois compostos. Vou mostrar só mais um exemplo. Vamos ver, acho que este aqui também tem um sistema de anéis fundidos, mas os ligantes são diferentes aqui. Você pode ver o nitrogênio adicional aqui. Vamos ver como isso fica no visualizador. Certo, então você definitivamente pode ver alguma diferença ali, onde os ligantes eles são diferentes, mas ainda assim há uma boa similaridade, tanto em termos de sobreposição de volume. E então há sobreposição de características da fármaca 4 também. Aqui você tem o grupo sulfonila alinhando com o ácido carboxílico. Certo, esse foi um rápido panorama da principal funcionalidade 3D disponível no ABMed Predictor. Novamente, essa funcionalidade é gratuita com qualquer licença paga de predição de propriedades. Então, esperamos que vocês aproveitem essa funcionalidade. Como sempre, entrem em contato conosco caso tenham qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Muito obrigado a todos por participarem hoje e nos vemos na próxima vez.